Ninguém naquela pequena região acreditava que uma terra seca pudesse um dia contar com árvores carregadas de fruto. Mas eu preciso que você fique comigo até o fim desta história, porque ela vai te mostrar, de um jeito que toca no fundo da alma, como a paciência de um homem simples pode virar bênção e mudar um destino inteiro. Antes de começarmos, inscreva-se no canal. Histórias como esta não são só histórias, elas são remédios silenciosos para quem anda cansado de esperar. Pedro tinha apenas 20 anos quando a vida lhe ensinou que os sonhos que valem a pena exigem tempo, suor e uma fé que não se mede por resultados imediatos. Morava com seu pai numa casinha de madeira, com um pequeno terreno que mal sustentava 2 famílias e uma mula chamada Aurora, que tinha olhos de quem conhece a estrada e o silêncio do campo. O pai, seu João, era um homem de mãos calejadas, de olhar sereno e de uma paciência tão grande que parecia nascer do próprio solo. De manhã cedo, pai e filho caminhavam juntos entre os canteiros, e o homem mais velho repetia, com aquela voz mansa que quem acredita muito sempre tem: Filho, a terra não tem pressa. Deus também não. Quem aprende a esperar, aprende a colher com sabedoria. Pedro ouvia, às vezes sem entender por completo, mas guardava as palavras como quem guarda a luz para noites longas. O sonho de Pedro era simples e gigantesco ao mesmo tempo: encher aquela terra de árvores frutíferas. Não era ambição de riqueza fácil, era o desejo de construir algo permanente, que desse sombra, alimento e segurança por gerações. Sonhava com fileiras de laranjeiras, coqueiros que balançassem como bandeiras, mangueiras que abrissem seus braços para o céu e goiabeiras que perfumassem a tarde de doçura. Havia naquele sonho um pedaço da alma do pai e uma promessa silenciosa de que nada seria em vão. Mas a vida, que tem seus modos de testar quem sonha, chegou com uma prova que transformou a rotina de Pedro num fio de luta e esperança. Uma doença lenta e traiçoeira começou a debilitar seu João. Primeiro veio o cansaço, depois as dores, e por fim, o sussurro de que o corpo não resistiria muito tempo. Pedro o levou ao médico, correu para buscar remédio, passou noites acordado cuidando, segurando a mão do pai, trocando molho de ervas e esperança por vigília. E quando a madrugada parecia mais gelada do que o costume, seu João foi embora, deixando a casa mais vazia e uma promessa proibida de ser quebrada. Continue, meu filho. Cuida da terra. Semeia com paciência. Deus completa o que se começa com fé. O enterro foi simples, carregado de terra e de lágrimas misturadas, mas também de uma ordem silenciosa dentro de Pedro. Ele não desistiria. Assumiu o trabalho inteiro. Passou a vender pequenas colheitas para sobreviver, a comprar sementes quando era possível e a plantar muda após muda com o cuidado de quem planta não uma árvore, mas um futuro. A Aurora, a mula fiel, passou a ser sua única companhia constante. Andava ao lado dele pelas trilhas, levava as sacas pequenas até a cidade e parecia entender com aquele olhar bovino e manso que ali havia um pacto de lealdade. No início, as pessoas da região riam. Pedro enlouqueceu, diziam alguns. Plantar árvores demora, garoto. Você vai morrer de fome antes de ver uma laranja. Palavras assim cortam como pedras jogadas em um vidro. Entram, marcam, mas não necessariamente quebram quem tem raiz fundo. Pedro escutava, às vezes com o rosto queimado de sol, às vezes assentindo com um sorriso quieto. A terra não tem pressa, repetia baixinho, como se fosse uma oração em voz interior. As primeiras mudas eram frágeis. Ele as plantava em canteiros improvisados, protegia com pequenas cercas, regava todas as manhãs com água que buscava no riacho, adubava com o que podia comprar, vendendo um pouco da colheita ou trocando horas de trabalho por um saco de composto. Trabalhou como nunca. A dor da perda do pai servia como combustível, não como confissão de derrota. Dormia cansado, acordava cedo. Quando as chuvas vinham, ele cantava baixinho para que as gotas se sentissem bem-vindas. Quando o sol castigava demais, ele amparava as plantas com sombra improvisada, regando de noite para evitar o choque do dia. Em muitas noites, ajoelhado no chão frio,
Ele conversava com aquelas árvores jovens como se conversasse com um filho. Cresçam, amem a terra, segurem a chuva quando ela vier. Não tenham pressa, mas tenham coragem. Havia naquela prática algo de sagrado, a paciência como ato de fé. E nem sempre a paciência é aceita por quem prefere o barulho do resultado. Vieram os anos e vieram com eles as piadas sem graça às bocas pequenas que pensavam pequeno. Jovens e até alguns adultos passavam em frente à propriedade e riam. Olha o doido, regando plantas que só darão fruto daqui a muito tempo. Mas também veio outro tipo de olhar. O de alguns camponeses mais velhos que, ao ver o cuidado de Pedro, inclinavam a cabeça em respeito. Um senhor aproximou-se uma vez e disse: Garoto, muitos esquecem que o que dá raiz na alma não nasce apressado. O tempo é professor e a paciência, mestre. Isso bastou para que Pedro mantivesse seu passo. Os anos foram tão silenciosos quanto decisivos. A cada estação ele aprendia algo novo, como podar, quando adubar, qual variedade resistia mais à seca daquela encosta. Seu conhecimento era prático, não teórico, e se tornava ferramenta que, somada à perseverança, moldava o destino. As mudas cresceram, passaram de centímetros a metros, e Pedro acompanhava cada fase com o orgulho de pai. Havia manhãs em que ele se sentava na beira do campo e abria a boca para rir pela primeira vez desde a morte do pai. Um riso contido, mas puro. A aurora zurrava como testemunha de cada vitória pequena. A primeira folha que brotou, o primeiro tronco que engrossou, a primeira flor tímida que prometia fruta. Ainda assim, nem tudo foi tarde de paz. Em uma manhã de seca, um grupo de rapazes da cidade apareceu e zombou. Vocês esperam colher o quê? Sonho se planta com terra, não com ilusão. Era doloroso ouvir, mas Pedro aprendeu a ouvir com outra medida. Não usava as ofensas como combustível para a ira, mas como lembrete do trabalho a ser feito. A fé que seu João plantara nele era prática. Trabalha e ora, disse o pai certo dia, e Pedro fez isso. Trabalhou, orou, cuidou. No 4º ano, algo começou a mudar de verdade. As árvores, antes finas e tímidas, apresentavam flores. Flores que inundavam o ar com perfume, pequenas promessas que se tornavam promessa grande. As abelhas começaram sua festa, e com elas o cheiro do campo tornou-se mais doce. Os vizinhos começaram a notar. Olhe, as árvores do Pedro floresceram. Algumas bocas que antes riam ficaram caladas, e outras foram até aprender. O jovem que zombara um dia aproximou-se e pediu dicas. Pedro, sem rancor, ensinou. Foi assim, naquele canto de sertão, que a paciência, juntada a trabalho, começou a ser reconhecida. Passaram-se 6, 7 anos. 7 anos em que os invernos e verões fizeram o tronco enrijecer, fizeram raízes afundar além da vista, e o que era promissor tornou-se realidade. No 7º ano, numa manhã clara, Pedro notou uma mudança no campo. Pequenos frutos começaram a aparecer. Eram laranjas gordas pendendo como pequenas lanternas, abacates verdes e firmes, mangas que prometiam doçura. Ele parou. As mãos tremeram um pouco. Os olhos registraram o momento como quem grava um milagre. Obrigado, pai, murmurou. E a voz parecia vir de longe, como se o próprio João escutasse e sorriasse no vento. A aurora deu seu sinal, um zurro orgulhoso, e Pedro sentiu um calor no peito que não era só do sol. A notícia correu rápido. Um jovem com pouca terra que havia sonhado e plantado, agora colhia os primeiros frutos de uma obra longa. A cidade que antes zombara veio agora com cestos e olhos surpresos. Comerciantes passaram a encomendar suas frutas. Crianças batucavam para comprar laranja para a merenda. Senhoras olhavam com admiração e traziam seus filhos para ver. Pedro distribuía com calma. Um pedaço para um velho que o ajudara, algumas para os que conservavam a esperança, e pouco a pouco começou a vender. Não se deixou cegar. Guardou, investiu em adubo e em melhores covas para as próximas mudas. Cresceu não só a produção, mas uma nova forma de viver. Ele comprou sementes melhores, ampliou o plantio, contratou alguns jovens que precisavam de trabalho e passou a ensinar como cuidar das plantas. E o que era mais importante,
ensinava a ter paciência. Anos depois, o que era pequena propriedade tornou-se referência. O que no começo foi escárnio virou exemplo. Pedro passou a ser chamado a falar na feira, a dar mudas e a contar que o segredo não era sorte, mas um conjunto de coisas humildes, trabalho diário, fé e a coragem de fazer o que poucos suportam, esperar. E tudo isso não o tornou mais arrogante. Pelo contrário, ele lembrava sempre da lama nas botas, do pranto nas noites e das mãos que o seguraram no baque da perda. E por isso, mesmo com prosperidade, estabeleceu regras simples. 10% da colheita ajudava os necessitados. Parte dos lucros servia para comprar mais terra para os que não tinham, e seus trabalhadores recebiam prêmios por cuidado, porque sabia que a dedicação deles transformava vidas. O tempo passou e a propriedade floresceu. Pedro casou, formou família, e no rosto da nova geração havia menos medo e mais esperança. Aurora envelheceu ao lado de Pedro, com passos lentos, e parecia entender que mesmo ela havia participado daquele milagre. E quando alguém perguntava qual era o segredo, Pedro apenas respondia, olhando para o horizonte. Meu pai me ensinou. A terra te dá o que você sabe esperar. Quem se apressa perde a raiz. Se você chegou até aqui, eu quero que escreva nos comentários. Eu espero com fé. Curta e se inscreva no canal, porque histórias como esta existem para lembrar que o tempo pode ser aliado, não inimigo. Em breve, eu trago a continuação desta mensagem em forma de exemplos práticos e lições tiradas desta vida simples que virou testemunho. Muito obrigado por assistir e não se esqueça. Plante hoje o que você quer colher amanhã. Nos dias que se seguiram àquele primeiro fruto colhido, Pedro percebeu algo que seu pai sempre dizia, mas que ele só agora entendia de verdade. Quando Deus decide que é hora de abençoar alguém, nem a terra seca, nem o tempo demorado, nem a opinião dos outros conseguem impedir. Aquele primeiro fruto foi apenas o sinal. O começo da colheita não aconteceu de uma vez, mas em ondas, como se a natureza também quisesse ensinar que até a bênção vem em ritmos e estações. Algumas árvores deram poucos frutos no início, outras demoraram mais um pouco, mas todas começaram a responder ao cuidado fiel que Pedro dedicara por tantos anos. Assim, a terra antes silenciosa agora conversava com ele. O vento, que antes parecia passar apressado, agora dançava entre as folhas. O canto dos pássaros foi se tornando mais frequente, como se soubessem que havia alimento e sombra onde antes só havia pó. Era como se todo aquele pedaço de chão tivesse acordado junto com ele. Mas não pense que tudo se tornou fácil. A prosperidade também traz seus próprios testes. As pessoas, que antes zombavam, agora queriam uma parte da colheita. Alguns se aproximavam com elogios falsos, tentando ganhar vantagem. Outros pediam frutos de graça, como se o trabalho de 7 anos pudesse ser esquecido num pedido simpático. Havia também aqueles que, na ausência do próprio fruto, queriam se aproveitar da paciência daquele jovem. Pedro, porém, seguia firme, lembrando das palavras do pai. Não se envaideça com os frutos, nem se entristeça com as secas. O homem sábio sabe que a colheita é só uma parte da jornada. E assim ele tratava cada pessoa com respeito, mas sem permitir que a ingratidão roubasse o brilho do que Deus havia feito ali. Seus dias começaram a ser preenchidos por novas rotinas. Ele acordava antes do sol, fazia uma prece simples, não pedia riqueza, pedia apenas orientação, e depois saía para caminhar entre as árvores. Tocava os troncos, observava as folhas, examinava os galhos com uma atenção que só quem ama de verdade conhece. Ele entendia cada detalhe. Quando uma folha caía antes da hora, quando uma sombra estava irregular, quando uma raiz precisava de mais espaço ou quando a água precisava ser ajustada. Aurora caminhava ao seu lado com passos lentos, mas firmes. Já não era tão jovem, mas ainda assim se esforçava para acompanhar Pedro onde quer que ele fosse. Quando ele se agachava para mexer na terra, ela aproximava o focinho, como se quisesse sentir também o cheiro da vida brotando dali. Ele sorria para ela, como quem conversa com uma velha amiga. Aurora, você viu? Nosso trabalho não foi em vão. E a mulinha respondia com um pequeno balançar de cabeça,
como se dissesse, sempre soube. A cidade que antes ignorava a existência daquela pequena propriedade, agora vibrava quando Pedro chegava. As crianças corriam até ele, alegres, e perguntavam se poderiam ganhar uma fruta. Os comerciantes disputavam quem conseguiria comprar a maior parte da colheita. Pessoas batiam à porta de sua casa, querendo comprar mudas ou aprender a cuidar da terra. Uma manhã, ao chegar com a aurora à feira, ele percebeu que havia uma fila de pessoas esperando, algo que nunca imaginara ver. "Pedro chegou!" gritou uma menina. "Ele trouxe frutas novas." E assim começou uma nova fase da vida dele. A prosperidade trouxe movimento, trouxe trabalho, trouxe responsabilidade. Mas trouxe também algo que nenhum dinheiro poderia comprar: paz. Uma paz profunda que vinha não do que ele tinha, mas do que tinha se tornado. Ainda assim, ele não permitia que o progresso obscurecesse suas raízes. Sempre separava uma parte da colheita para os necessitados. Guardava um pouco do lucro para reinvestir. Pagava seus ajudantes com justiça, às vezes até mais do que eles esperavam. Renovava suas ferramentas com moderação, sem ostentação. E todo final de tarde, voltava para casa, comia em silêncio, orava agradecendo por cada galho forte e por cada noite tranquila. Mas nenhuma conquista o emocionava tanto quanto ver as árvores florirem a cada ano. Aquele espetáculo silencioso o fazia lembrar do pai, do sonho, da promessa, e parecia que por instantes o tempo se dobrava e o velho João estava ali, caminhando ao lado dele, sorrindo com aquele sorriso manso que dizia mais do que palavras. Certa tarde, ao caminhar entre as mangueiras, Pedro parou diante da árvore que havia plantado no dia seguinte à morte do pai. Era a árvore mais especial da propriedade. Ele ajoelhou diante dela, como quem visita um santuário, tocou o tronco com respeito e disse em voz baixa: "Pai, olha onde chegamos." O vento soprou naquele instante, balançando as folhas com suavidade, e Pedro sentiu como se fosse uma resposta. E a vida seguiu, como segue para quem trabalha com fé. As estações mudavam e com elas vinham desafios novos. Às vezes uma praga ameaçava as folhas, e ele precisava correr para salvar as mudas. Outras vezes, uma seca prolongada o obrigava a buscar água até tarde da noite. E havia dias em que o calor era tão intenso que ele precisava orar para que Deus protegesse suas raízes. Mas, ao contrário dos primeiros anos, agora Pedro não enfrentava nada sozinho. Os camponeses mais velhos, que antes apenas observavam, começaram a ajudar. Eles vinham com dicas, com sementes novas, com conselhos de quem já havia enfrentado muitas enxurradas da vida. Pedro escutava tudo com atenção, aprendia como se tivesse 7 anos de novo e agradecia por cada gesto. Em pouco tempo, aquela propriedade que antes era motivo de piada virou lugar de encontro. Os vizinhos vinham para conversar, para entender como a terra respondia ao cuidado, para beber água fresca e para aprender com a paciência de Pedro. Alguns vinham só para ver Aurora, que se tornara uma figura querida entre todos. Crianças vinham acariciar sua crina. Adultos lhe ofereciam frutas. Até os mais rabugentos dos velhos da cidade paravam para dizer: "Essa mula entende de trabalho mais do que muita gente." E Pedro sorria, porque sabia que era verdade. Nos dias de muita colheita, ele chamava alguns ajudantes para carregar os frutos até a cidade. E entre um trabalho e outro, ensinava princípios que não estavam em livro algum. A terra responde ao que você dá a ela. Se você dá pressa, ela devolve vazio. Se você dá cuidado, ela devolve vida. Certa vez um jovem perguntou: "Mas por que você não vende toda a sua propriedade? Ficaria rico de uma vez só." Pedro olhou para ele com calma e disse: "Rico? Rico de quê? De papel? Eu prefiro ser rico de raiz. Prefiro ter frutos que alimentam, sombras que descansam e paz que ninguém pode comprar." O jovem abaixou a cabeça. Havia ali uma verdade grande demais para quem vive só de urgências. Mas, como toda história que envolve crescimento, havia algo ainda maior reservado para o futuro, algo que Pedro nunca imaginou viver. Quando menos esperava, sua propriedade começou a chamar a atenção de viajantes de outras regiões.
Chegavam em carroças puxadas por bois, perguntando por aquele jovem que transformara a terra seca em paraíso. Alguns vinham comprar, outros queriam aprender, outros apenas admiravam. E quanto mais gente chegava, mais a cidade prosperava junto com ele. Alguns comerciantes ampliaram seus negócios. A feira se tornou maior. Famílias inteiras encontraram emprego graças às colheitas constantes de Pedro. O que ele havia começado em silêncio agora ecoava para além das montanhas. E então veio o convite que mudaria completamente a história. Um grande comerciante, dono de terras e engenhos, chegou à propriedade, encantado. Queria comprar os frutos no atacado e exportá-los para outras regiões. Ofereceu um valor que qualquer homem aceitaria na hora. Mas Pedro não respondeu imediatamente. Pediu um dia, queria pensar, queria orar. E naquela noite, ajoelhado no chão simples de sua casa, com a lamparina tremulando no teto, ele disse: Senhor, não quero perder minha essência. Não me deixe ser guiado pelo lucro, mas pela missão. Se esse é o caminho, abra meu entendimento. Na manhã seguinte, ele voltou ao comerciante e disse: Eu aceito trabalhar com você, mas não venderei minha terra, nem minhas raízes. Posso fornecer frutos, mas não minha alma. O homem riu admirado e concordou. A parceria se iniciou, e com ela, Pedro pôde empregar famílias, melhorar ainda mais sua propriedade, comprar novas terras, tudo sem perder a humildade que seu pai havia plantado nele desde criança. A cidade cresceu com ele. Crianças estudavam graças aos empregos gerados. Famílias tinham mesa farta. E a propriedade, antes pequena, agora era um exemplo vivo de que paciência e fé constroem, o que pressa nenhuma consegue erigir. Mas talvez o momento mais bonito tenha acontecido quando, muitos anos depois, já com a aurora velha e devagar, Pedro caminhava entre as árvores e encontrou um menino olhando encantado para as frutas. Ele se aproximou e perguntou: Gosta das árvores? O menino respondeu: Sim, queria plantar uma, mas dizem que demora muito. Pedro sorriu. O mesmo sorriso que um dia seu pai lhe deu. Ajoelhou perto do menino, apontou para o campo e disse: Tudo o que vale a pena demora mesmo. Mas quando chega, muda sua vida inteira. O garoto arregalou os olhos como quem recebe um segredo antigo. E Pedro, emocionado, viu naquele olhar o reflexo de quem ele mesmo fora um dia. Um jovem cheio de sonhos, precisando apenas de alguém que acreditasse com ele. O ciclo continuava. A lição seguia adiante. A vida ensinava outro coração. E assim a propriedade, antes pequena e silenciosa, se tornava escola para muita gente. A prosperidade de Pedro não era apenas material, era espiritual, emocional, humana. A bondade dele criava raízes mais profundas do que qualquer árvore. E quanto mais ele prosperava, mais ele queria ajudar. Seus dias eram preenchidos de gratidão. À noite, mesmo cansado, olhava para o céu e agradecia pelo Pai, por aurora, pelas árvores, pelos frutos, pelas pessoas que cruzavam seu caminho, pelo tempo que ensinou e pela fé que sustentou. Ele não sabia, mas algo ainda maior estava prestes a acontecer. Algo que faria aquela região inteira reconhecer que o sonho de Pedro não era apenas dele, era parte de um plano maior. Era a prova viva de que a paciência é uma estrada longa, mas sempre leva a um lugar que vale a jornada inteira. E quando você conhece o fim dessa história, você entende que nenhum fruto nasce rápido e nenhum sonho plantado com fé deixa de florescer. Se esta história está tocando você, continue comigo na parte final. Você vai entender por que Deus faz a colheita no tempo exato. E deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Eu espero o meu tempo. Os anos continuaram passando, e junto com eles a pequena propriedade que antes sobrevivia com esforço começou a prosperar de um jeito que qualquer pessoa que visse de fora chamaria de milagre. Mas Pedro sabia. Ele sabia que não era sorte, não era acaso, não era coincidência. Era a colheita fiel do que havia plantado com lágrimas, suor e fé. E, principalmente, era Deus honrando um filho que nunca desistiu do sonho que havia nascido no coração de seu pai. A aurora, já velha,
Caminhava com passos lentos, mas ainda seguia Pedro com aquele mesmo olhar de carinho que sempre teve. Às vezes, parava para descansar, e Pedro se abaixava ao seu lado, afagando seu pescoço com cuidado, como quem agradece silenciosamente por cada dia que aquela companheira permaneceu com ele. Você viu tudo, não foi? Dizia ele com voz suave. Viu o tempo da seca, viu o tempo da dor, mas também viu este tempo de bênção. A mulinha levantava as orelhas devagar, como se confirmasse cada palavra. E então, um dia, algo aconteceu que mudaria definitivamente a vida de Pedro e daquela terra. Era um dia comum de trabalho. Pedro carregava uma cesta com mangas e laranjas quando ouviu alguém chamando pelo seu nome. Era um homem desconhecido, bem vestido, montado em um cavalo forte. Trazia uma postura séria e olhos atentos. Aproximou-se e ergueu a mão em cumprimento. Você é Pedro? O jovem assentiu. Tenho viajado por muitas cidades e ouvi falar das suas colheitas. Disseram-me que suas frutas são as melhores desta região e talvez do país todo. Pedro franziu o senho, surpreso. Não entendia por que alguém de tão longe viria só para ver sua propriedade. O homem desmontou do cavalo, caminhou lentamente entre as árvores e tocou o tronco de uma laranjeira. Extraordinário, murmurou. Essas árvores têm vigor. Isso não é apenas técnica. Isso é amor. Isso é cuidado. Em seguida virou-se para Pedro e completou. Eu trabalho com exportação agrícola. E o que você tem aqui pode mudar a economia desta região inteira. Pedro não soube o que dizer. Nunca imaginou que seu pequeno sonho poderia alcançar algo tão grande. O homem, percebendo a dúvida em seu olhar, continuou. Eu quero fechar um contrato grande com você. Quero levar seus frutos para outras regiões, para outros países. E quero que você se torne o maior produtor desta redondeza. O que você acha? Pedro colocou as mãos na cintura, respirou fundo e olhou para tudo o que havia construído. Não viu apenas árvores. Viu cada lágrima, cada passo difícil, cada noite sem sono. Viu seu pai ao seu lado, ensinando-o a esperar, a não desistir, a confiar que as raízes se fortalecem debaixo da terra antes de aparecerem na superfície. E então disse com humildade, eu aceito trabalhar com você, mas minhas árvores, meu modo de plantar, minha terra, meu jeito de cuidar, esses eu não mudo. Trabalho com o coração e tudo o que faço aqui tem propósito. O homem sorriu, apertou sua mão e respondeu, é exatamente por isso que eu vim até aqui, porque o mundo precisa de gente como você. A partir daquele dia, a propriedade de Pedro se transformou. Trabalhadores vieram de longe para aprender. Famílias inteiras encontraram emprego. Pessoas que antes riam dele, agora pediam conselhos. Pedro sempre os recebia com bondade e dizia, o segredo não está na árvore, está na paciência, está em cuidar do que você acredita, mesmo quando ninguém acredita junto. E enquanto tudo crescia ao seu redor, Aurora seguia firme, apesar da idade. Pedro cuidava dela como se fosse parte da própria família. E era. Ele nunca se esqueceu do que ela representou nos dias de dor. Certa manhã, porém, ao sair para alimentar a mulinha, percebeu que ela não estava de pé. Aurora estava deitada, respirando devagar. Seus olhos cansados fitavam Pedro com uma ternura que parecia despedida. Ele se ajoelhou ao lado dela, segurou seu rosto e disse com a voz trêmula, minha amiga, você me carregou quando eu não tinha nada. Você ficou comigo quando todos viraram as costas. Obrigado. Obrigado por cada passo. Aurora deu um pequeno e suave zurro, baixinho, como se dissesse eu também. E ali, de maneira tranquila, ela partiu. Pedro encostou a cabeça no peito dela e chorou sozinho entre as árvores que ela o ajudou a plantar. As folhas balançavam com o vento, como se a natureza inteira chorasse com ele. Naquele mesmo dia, ele enterrou a Aurora no centro da propriedade e plantou uma muda robusta no local, a árvore da lealdade. E disse, assim como você cresceu comigo, agora crescerá aqui, para sempre. O tempo passou. A colheita virou abundância. A abundância virou prosperidade. A prosperidade virou referência. E Pedro,
que um dia foi chamado de sonhador, agora era chamado de sábio. Mas em seu coração, ele nunca esqueceu o que seu pai havia lhe ensinado. A paciência é a ponte entre o sonho e o milagre. E no fim de tudo isso, quando ele já havia alcançado mais do que imaginava, decidiu fazer algo que poucos fariam. Construiu uma pequena escola agrícola na cidade, simples, de madeira, mas cheia de vida. Lá, ensinava crianças e jovens a plantar, a cuidar, a esperar, a confiar. Um dia, enquanto ensinava um grupo de meninos, um deles perguntou: Pedro, como você conseguiu tudo isso? Como você transformou terra seca em paraíso? Ele sorriu, olhou para o céu e disse: Meu pai me ensinou a esperar. Acreditar é fácil, esperar é que exige coragem. E Deus honra aqueles que têm coragem de esperar pelo tempo dele. Os meninos ficaram em silêncio, absorvendo cada palavra. No final da tarde, Pedro caminhou até a árvore que marcava o túmulo do pai. Sentou-se ali, encostado no tronco largo, já cheio de galhos e folhas que faziam sombra fresca. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Pai, eu cumpri o que prometi. Nossa terra floresceu. O vento soprou mais forte, trazendo um cheiro doce de laranja madura. E Pedro sorriu. Não um sorriso comum, mas aquele sorriso cheio de gratidão de quem entende que a paciência nunca é perda de tempo. Quando abriu os olhos, viu o pôr do sol banhando suas terras. Tudo parecia dourado. Tudo parecia vivo. E naquele instante, ele percebeu algo grandioso. Ele não tinha apenas colhido frutos, ele havia colhido propósito. Então, olhando para todas as árvores que enchiam a propriedade como um grande presente de Deus, Pedro disse em voz firme: Agora eu sei. Quem planta com fé nunca planta sozinho. E querido amigo que ouviu esta história até o fim, agora é sua vez de refletir. Se esta mensagem tocou seu coração, comente aqui abaixo. Eu espero o meu tempo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que o fruto demora, sim, mas quando chega, transforma tudo. E agora, clique aqui para assistir a próxima história, porque Deus ainda tem muito para te mostrar.